Um estudo do Mapbiomas divulgado hoje revelou um dado muito preocupante. A superfície de água em rios, riachos e lagos do Brasil diminuiu no período analisado, que vai de 1985 até 2023, portanto, o ano passado. E a maior redução do ponto de vista proporcional foi exatamente no Pantanal, que está em chamas mais uma vez. Você tem acompanhado com a gente aqui esse drama do nosso Pantanal. Vamos então para o nosso telão, para eu te explicar melhor o que está acontecendo em relação a essa redução, das fontes de água. Em 2023, você vê aqui comigo, a água em fontes naturais perdeu aí, portanto, em quantidade quase 31% na comparação com 1985. Já aquela água que é armazenada para atividades humanas, e aí a água que vai para reservatório, para hidrelétrica, por exemplo, apresentou um aumento de 26%. Vamos ao mapa do país agora para você ver comigo que 9 estados, mais o Distrito Federal, perderam superfície de água na comparação com a média histórica. E os casos mais graves estão aqui, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É exatamente nesses 2 estados onde se encontra o nosso Pantanal. É o bioma que mais secou do ponto de vista proporcional, com uma superfície de água 61%, olha aqui comigo, abaixo da média histórica. Por meio de imagens de satélite, o Mapbiomas analisou o período de 1985 a 2023. O Brasil perdeu mais de 6 milhões de hectares de superfície de água. Mas é no Pantanal a situação mais preocupante. O chão rachado em pleno período que deveria ser de abundância de água ajuda a entender o problema. Está registrando ano a ano quanto tem de superfície de água. Um ponto alarmante é o seguinte, a partir de 2000 nós tivemos uma tendência de redução da superfície de água, ficando sempre abaixo da média histórica. Vários anos consecutivos com tendência de redução de superfície de água. A Amazônia tem mais de 60% da superfície de água do país, com quase 12 milhões de hectares com superfície de água. Mas a seca severa em 2023 fez o bioma perder 3 milhões de hectares. A maior planície alagável do mundo é o bioma que mais secou nas últimas 4 décadas, analisadas pelo Mapbiomas. O ano de 2023 foi 50% mais seco do que 2018, ano da última grande cheia no bioma. Um exemplo é esta região conhecida como Baía do Tamengo. Toda essa área que hoje está assim, deveria estar coberta de água. Até o início de 2019, era possível navegar sobre os campos alagados. Com pouca água, a vegetação fica seca e os incêndios ganham força. Quase 680 mil hectares viraram cinzas este ano. Isso acende um alerta para eventos recentes e extremos têm ganhado maior frequência, No final de 2023, nós já começamos a observar um alto índice de incêndios na região do Pantanal e agora, ao longo desse início de 2024, a cheia também foi muito pouco expressiva e nós estamos observando incêndios florestais ou queimadas de grandes proporções. A previsão para os próximos meses preocupa. Porque nós estamos no início do período seco, vamos dizer assim, Nós estamos no início da estação seca. Junho é para chover em média 20 milímetros, até agora não choveu nada. As temperaturas estão praticamente 2, 3 graus acima da média. Umidade relativa super baixa. Quem vive do turismo sente os impactos. Mais bonito o passeio é a época de cheia, Quando o rio está cheio, porque você entra em tudo com lugar. Então, o Pantanal tem mais vida. O seco você tá, o que acontece é isso que você está vendo. Seco, queimada, o bicho já não é mais como era antes, Não tem vegetação verde, que nós precisamos do verde, do bonito, da abundância, da riqueza que é o nosso Pantanal verde, A gente precisa do verde para viver, Sem vegetação, sem planta, sem floresta, sem água. Como é que a gente vive? Não vive. A gente está vendo aí a destruição toda e o efeito que isso tem, o impacto que tem na nossa vida. Então dói o coração mesmo quando a gente vê lago secando, rio secando, água desaparecendo e o Pantanal sendo devastado pelo fogo. De acordo com esse estudo do Mapbiomas, a cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul,
foi a que mais perdeu superfície de água em 2023 em relação à média da série histórica, 261 mil hectares. E nas grandes cidades está cada vez mais difícil captar água. Os próprios especialistas no assunto dizem, cada vez mais as autoridades estão tendo que buscar água longe, a captação é difícil, né? Vai ficando mais cara, o tratamento também e a distribuição também. Ou seja, é uma questão ambiental que tem um impacto enorme no bolso de cada um de nós. E para a situação no Pantanal não piorar ainda mais, tem centenas de brigadistas combatendo os incêndios florestais que estão destruindo o bioma. Vamos conversar ao vivo com o repórter Diego Queiroz. O Diego acompanha uma equipe dos bombeiros, então, numa região que fica a 120 quilômetros de Corumbá. Diego, bem-vindo, boa tarde. Olha a fumaça que está aí perto de você. Imagino como seja difícil para falar, para respirar e até para enxergar, né? Você resumiu muitíssimo bem o que a gente passa por aqui, Trali. Muito bom dia a você que assiste a gente. É difícil sim respirar, é difícil ficar com os olhos abertos por conta da quantidade de fumaça e também de fuligem. Eu estou aqui numa região chamada Buraco das Piranhas, que fica bem perto da BR-262, que liga Corumbá a Campo Grande. E hoje, inclusive, aqui o dia amanheceu bem nublado, frio também. Isso ajuda, contribui, né, para o trabalho dos bombeiros, dos brigadistas no combate às chamas. Inclusive, o pessoal está aqui desde hoje, bem cedo, tentando controlar um incêndio, e eles fazem isso usando um método aqui que é o manejo integrado do fogo. Eles colocam fogo numa região, fazem o fogo controlado para que aquelas chamas que estavam no incêndio inicial elas não se espalhem, porque aí fica sem vegetação para continuar queimando, né? Então eles permanecem monitorando essa área. E olha só, mais de 300 militares, brigadistas, agentes ambientais e voluntários estão combatendo os focos de incêndio no Pantanal aqui de Mato Grosso do Sul. Toda essa mobilização vai ganhar um reforço nos próximos dias. 80 agentes da Força Nacional chegam aqui no Pantanal entre amanhã e sexta-feira. 40 já saíram de Brasília e outros 40 vêm do Rio Grande do Sul. Além disso, o reforço virá também de brigadistas do Preve Fogo de Rondônia, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia e Goiás. E para a gente ter uma ideia, só nesse mês de junho são 2.593 focos em Mato Grosso do Sul. Do início do ano até ontem, segundo o INPE, foram 3.856. Agora, a área queimada aqui no Pantanal, somando o Pantanal de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, já está se aproximando de 700 mil hectares. Dias atrás, Tralha, a gente estava noticiando que eram 400 mil hectares. Então, a velocidade com que o Pantanal vem queimando é surpreendente. Isso é muito preocupante e por isso tanto reforço vindo para cá. E como eu disse essa semana ainda aqui no JH, o que chama atenção é o alerta de especialistas e também das autoridades que o pior ainda está por vir. Então, por isso é tão necessária assim essa ajuda que chega cada dia mais aqui no estado. Trali. Valeu, Diego. Obrigadão aqui pelo seu esforço de reportagem. Mas a grande real, né, Diego, é que esse reforço todo já deveria ter chegado muito tempo atrás. Os próprios ambientalistas falam isso, da necessidade, há muitos meses já, de ter mais gente trabalhando nesse combate aos focos de fogo no Pantanal. Então, há muito mais tempo. Já deveria ter lá mais brigadista, mais bombeiro, mais helicóptero, mais avião, ou seja, mais estrutura para combater o fogo. É claro que toda ajuda é necessária e bem-vinda. Então agora, já que está atrasado, que cheguem mais rápido, com mais estrutura para enfrentar esse drama e não deixar o nosso Pantanal ser consumido por tanto incêndio. Olha só, voluntários e bombeiros também trabalham para conter um incêndio no oeste da Bahia. Os focos que aparecem com maior intensidade no período seco acabaram surgindo mais cedo este ano. E nessa região, o número de incêndios, na verdade, está bem acima da média. Com o tempo seco, o vento espalha as chamas mais rapidamente. Quando começa fogo aqui, moço, é muito fogo. A gente se assusta com o fogo. Começou esse fogo no meio, aqui no meio, começou no meio. Depois foi para baixo. Olha ali, ó, a casa, a pessoa acabou de fazer, chegou essa semana para morar, já está chegando lá, um fogo na casa da mulher. A fumaça tomou conta do céu de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.
Em outro ponto, bombeiros e equipes da prefeitura trabalharam no combate ao fogo, que chegou perto da unidade de saúde. O aumento gradual da temperatura, isso aí vai provocar o ressecamento da vegetação, vai provocar a queda de matéria orgânica ao solo. Somado a isso, nós temos também a diminuição da umidade relativa do ar. Então, essa união de fatores é um conjunto propício para o desenvolvimento de diversos incêndios aqui na região. Somente neste mês, os bombeiros registraram 40 ocorrências de incêndio em Luiz Eduardo Magalhães. Em toda a Bahia, já são 305 focos, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O número é 10% maior do que a média para o mês. O tempo seco antecipou o início dos incêndios, que nessa região da Bahia costumam acontecer nos meses de agosto e setembro. É possível que alguém deu início a esse incêndio, seja queimando lixo ou uma pequena vegetação no fundo da sua residência, e ele se iniciou no fundo do loteamento para essa parte e ele mudou para esse lado de cá, porque o vento também tem contribuído para a propagação desse incêndio. Por causa da fumaça que chega à cidade, a dona Dilmar decidiu usar a máscara. Essa fumaça aí, quando eu pego essa fumaça, eu dou para tossir, que tem um negócio de bronquite, prejudica eu também. Você vê, né, com essa secura, né, com a falta de chuva em algumas regiões, com essa temperatura batendo nas alturas, é isso. Você vai botar fogo num saco de lixo, acontece uma tragédia ambiental. Uma bituca de cigarro acesa, outra tragédia ambiental. Uma tocha de balão que cai numa área de mata, outra tragédia ambiental. Então, se a gente não tiver consciência, né, de que a gente, na verdade, está provocando tudo isso, fica complicado. Haja bombeiro, né, haja brigadista, haja equipe de resgate para conseguir salvar a nossa natureza aqui no Brasil. Olha só, 2 pessoas morreram num acidente com um carro e 2 caminhões na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, já na chegada à capital paulista. Eram quase 6 horas da manhã quando esse caminhão bateu na traseira de uma carreta que tinha acabado de se envolver num outro acidente com um carro. A passageira do carro e o motorista de um dos veículos de carga, infelizmente, morreram. O motorista do carro foi socorrido pelo helicóptero da Polícia Militar e está internado em estado grave. Esse acidente chegou a provocar 10 quilômetros de tráfego travado na rodovia dos imigrantes. E olha só essa imagem que o Globocop fez hoje na região metropolitana do Recife. É uma fila de mais de 10 quilômetros que se formou depois de um acidente na BR-232. A Polícia Rodoviária Federal disse que um caminhão tombou quando tentava desviar de 3 bois que estavam soltos na pista. Olha o perigo. Outros 2 caminhões que vinham logo atrás também se envolveram nesse acidente. Um deles caiu de uma ribanceira, tá vendo? O motorista ficou preso às ferragens, foi socorrido, levado para o hospital, onde passa agora por uma cirurgia. 2 animais também ficaram feridos e uma instituição ambiental recolheu os bois e agora está cuidando deles. Quase 2 meses depois do começo das chuvas, moradores do Sul Gaúcho estão isolados com dificuldade para retomar a rotina. O seu João improvisou no sótão de casa um quarto para ele e para o irmão. Os móveis levantados são uma tentativa de proteger o que ainda restou. Todo mundo tem que ter o cuidado, porque senão perde tudo que tem. O aposentado é morador do Pontal da Barra, comunidade de pescadores que fica em Pelotas, no Sul Gaúcho. Cerca de 150 famílias vivem por aqui e dependem da pesca. O Pontal fica no encontro do Canal São Gonçalo com a Lagoa dos Patos, onde os níveis bateram recordes durante as cheias. A Defesa Civil retirou 30 famílias de casa no pior momento da enchente. E desde então, a estrada que dá acesso à comunidade está interditada, para chegar aqui só de barco. As consequências são sentidas pela Catiane, que não consegue levar o filho para tomar vacina. Está uns 15 dias só atrasado. Agora não tem posto, ele vai ter que tomar as vacinas, mas aí semana que vem já abriu o posto e já vou levar ele para tomar. Quase 2 meses depois do início das enchentes no Rio Grande do Sul, as ruas aqui da comunidade do Pontal da Barra em Pelotas estão assim, ainda completamente alagadas.
poucos moradores conseguiram voltar para casa. Aqueles que voltaram enfrentam outra dificuldade: não tem energia elétrica. A rotina da dona Rosa, moradora do Pontal há 45 anos, mudou. Ela tinha um mercado do lado de casa que era a certeza do sustento da família. Hoje é dúvida. Eu choro só de ver quanta coisa eu perdi. Levou 2 filhos meus. Até uma tristeza, né, gente? Não gosto nem de lembrar. Eu acho que eu não vou abrir a venda, não sei. Não sei. Se abrir só no verão, não sei. E o que ficou ali ficou tudo estragado. Caiu no chão, estragou tudo. Em Rio Grande, cidade que fica a cerca de 60 quilômetros de Pelotas, moradores da Ilha dos Marinheiros ainda estão com o acesso à região interrompido. O problema é a ponte, que continua intransitável para veículos, o que tem afetado a rotina dos moradores. Minha mãe, ela não consegue andar em botes e essas coisas assim, pelo mar, porque ela tem dificuldade para caminhar. Então ela tem que ser só de carro. E aí fica complicado, não tem como a gente ir. E também tem o caminhão do lixo, que não pode entrar na ilha. É muita coisa, assim, ó. Nós estamos totalmente, assim, ilhados, literalmente. Em meio a tantas dificuldades, a solidariedade é o caminho para a reconstrução. Bem que as pessoas ajudam, porque senão a gente estava apavorado. Não estava fácil mesmo. É sempre o povo, né? Ajudando a salvar o próprio povo. E fica mais uma vez aqui o apelo, o alerta, né? Você viu a reportagem, para que as autoridades façam de tudo, se esforcem ainda mais, né? Juntem aí todo tipo de colaboração que puderem para conseguir tirar essa comunidade, esse povo desse sufoco todo. Atualmente, a força-tarefa que atua no Rio Grande do Sul ainda conta com a ajuda de 4 estados. Os bombeiros do Paraná já voltaram para casa e, claro, levaram na bagagem o aprendizado que eles compartilharam com tantos profissionais do país que trabalharam, portanto, aí no socorro das vítimas. O sargento Afonso foi um dos primeiros a viajar para o Rio Grande do Sul. Encontrou muita destruição, mas a retribuição de quem precisava de sua ajuda compensou. Eles eram muito acolhedores, foram muito acolhedores com a gente, né, nessa preocupação real, né, e nessa gratidão de a gente ser de um outro estado, de estar lá prestando apoio para eles, e a maioria deles envolvido direto com alguma situação triste. Os 109 bombeiros do Paraná, enviados para o Rio Grande do Sul, resgataram 1.030 pessoas e mais de 500 animais. A última equipe voltou para casa essa semana. O sargento Ângelo esteve lá 2 vezes. A primeiro momento, a nossa missão era fazer salvamento, propriamente dito, né? Tirar as pessoas que estavam ilhadas, né? Querendo sair das suas casas, para um ambiente mais seguro. Agora, a gente já tinha uma missão pré-determinada, que era a localização e busca de corpos, né? É uma extensão muito grande do desastre no Rio Grande do Sul. Se não tivesse ajuda, ficaria muito pior. Todo o país enviou bombeiros para o Rio Grande do Sul para socorrer as vítimas das enchentes. Foram dias de trabalho exaustivo, que terminaram com muitas vidas salvas. Desde o começo das enchentes, equipes que integraram a força-tarefa socorreram mais de 42 mil pessoas e 4.600 animais. Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso e São Paulo ainda mantêm as equipes por lá. A central que funcionava em Goiânia e fazia a coordenação nacional dos trabalhos foi desmobilizada no início do mês. Agora, o contato dos bombeiros de fora é feito diretamente com o Comando Gaúcho. A gente tinha corpo de bombeiro do Brasil inteiro e esse intercâmbio de técnicas, formas de agir, essa conversa que eles tiveram e a atuação com certeza auxiliou eles a incorporar isso no conhecimento deles para ações futuras. A empresária gaúcha viu de perto a atuação das equipes de outros estados e agradece. Largaram as famílias deles, que também estão numa situação porque era barro, frio, chuva, né, uma situação muito triste, e eles estavam dispostos a simplesmente ajudar, né? Nessa profissão, você investe uma vida inteira para um dia ser convocado para algo assim. Então, é de uma honra muito grande. A honra é toda nossa, né? A gente que agradece aí tanta dedicação, né? Tanto esforço, né? Tanto amor aí pela profissão, pelo trabalho, essa vontade de ajudar, de salvar a vida em momentos assim tão difíceis. Muito obrigado mais uma vez a todos os bombeiros, voluntários, brigadistas, Defesa Civil, enfim, a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para aliviar o sofrimento do povo do Rio Grande do Sul.
Tiago Scheuer, bem-vindo e boa tarde. Fala, Trali. Boa tarde para você também, para quem está com a gente aqui no JH. Tiago, ontem o tempo seco, né? Acabou dando uma trégua em parte da região sudeste. Agora, o sol já voltou? Voltou, né? A gente está vendo isso aqui em São Paulo também acontecer. Frente fria passou pelo litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro e aí já foi embora para o oceano. Por isso, além do tempo firme, hoje dominar mais uma vez em praticamente todo o sudeste, as temperaturas voltam a subir bastante também. Comparando com ontem, dá uma olhada aqui nas máximas. Do lado esquerdo, em laranja, as máximas registradas, né? Ontem e aí hoje, a maior aqui em amarelo. Então, Rio de Janeiro de 28 passa para 32, São Paulo dos 19 de ontem para 28 hoje, Curitiba, o maior salto, né? De 12 para 22 hoje e Florianópolis dos 17 para os 22. O sol e o tempo seco continuam dominando toda esta área em amarelo do nosso mapa, dominando tudo de novo, né? Então pega boa parte aqui do sudeste, todo o centro-oeste, parte do norte do Brasil, do nordeste inclusive. E aí nesses lugares mais secos, o risco de incêndios permanece bem alto. A gente vem mostrando esse mapa aqui, Trali, todos os dias bem vermelho. Onde está vermelho, como centro-oeste, sudeste e interior do nordeste, risco grande para queimadas. Tanto é que ontem a fumaça provocada pelos incêndios no Pantanal chegou ao noroeste do Paraná. O céu ficou assim coberto por uma névoa seca e os meteorologistas dizem que essa fumaça aí só deve se dissipar totalmente com a passagem de uma nova frente fria. E aí, como o número de queimadas em Mato Grosso do Sul é muito grande, essa fumaça acaba se concentrando ainda mais. E aí os ventos que ficam a 2.000 metros de altitude acabaram espalhando parte dela até Paraná, né? O estado vizinho. Agora, Tiago, várias regiões com secura absoluta, né? E em alguns outros lugares do país tem água, tem chuva, né? Pois é, tem chuva sim, Tralha. A gente vai mostrar aqui, pode chover mais, né? Do norte gaúcho, também até o sul do Paraná, com atenção para toda Santa Catarina. Tramandaí, no Rio Grande do Sul, com 15 milímetros. Xanxerê, no oeste catarinense, também, assim como Tijucas, lá em Santa Catarina. E Guarapuava, no Paraná, com 10 milímetros. Tem também, né, chuva, que a gente vai olhar aqui no próximo mapa, se vocês puderem colocar para a gente. Aqui no norte do Brasil, entre Roraima, norte do Pará e também Amapá. E no leste do Nordeste, um pouco menos chuva. Em Belém, previsão de 20 milímetros de chuva hoje. Você vê que tem algumas nuvens já no céu e 33 graus de máximo. Meio de semana, meu querido Tiago Scheuer. O que vem pela frente aí, quinta, sexta-feira? Temos recados importantes aqui, Trali. Começando por amanhã, dia começando gelado e com geada em pontos do Rio Grande do Sul e também das serras aqui, catarinense, gaúcha, indo até o Paraná. E aí esse frio vai aumentar e se espalhar por outras regiões no final de semana. Então presta atenção, porque uma frente fria mais potente continental vai começar a avançar pelo sul do Brasil e olha a massa de ar polar aqui avançando, pegando regiões como Sudeste, Centro-Oeste e até parte do Norte. Por isso, até o começo da próxima semana, essa frente fria vai derrubar as temperaturas no Sul, no Sudeste, nas áreas aqui em azul, chegando até o azul clarinho ali no Acre. Se preparem, tira o cobertor do armário e reforça. Valeu, Tiago. Valeu, até mais, Trali. Valeu, gente. Para quem não pegou ainda, dá aquela sacudida aproveitar antes, né? Esse sol, pra né? tirar o pó. Exato. Esse sol aproveita para colocar ali, né? Para dar uma secada. Valeu, querido. Tchau. Obrigadão. Temos agora aqui para você um assunto importante de saúde pública. O inverno chegando, né? E liga o alerta aí sobre o perigo das doenças respiratórias. E olha isso, de acordo com o Ministério da Saúde, tem quase 40 milhões de brasileiros, de brasileiras, que ainda não tomaram a vacina contra a gripe. É mais da metade do público-alvo. Foi chegar e se proteger. Não tinha fila nenhuma no posto. E melhor, o Matheus disse que nem doeu. Agora você está protegido. Tá. Tá tranquilo? Sim. Não vai gripar? Não. A Vitória também está imunizada contra o vírus influenza, um dos causadores da gripe. Hoje de manhã, apenas 20 pessoas foram vacinadas neste posto em São Paulo. Aproveitamos as férias já para vir vacinar. A baixa procura preocupa o Ministério da Saúde. A meta é imunizar 90% dos grupos prioritários, como crianças, gestantes, idosos e povos indígenas. Mas a cobertura está em pouco mais de 40%, menos da metade. A vacina ela é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que são idosas, têm alguma doença que acabam causando uma diminuição da resposta, né, imunológica do organismo. A influenza, a gripe mata
Então, é importante que a gente faça aquilo que é fundamental para a proteção, que é buscar a vacinação e ser vacinado. Na cidade de São Paulo, a expectativa era vacinar 4,5 milhões de pessoas. Até agora, 2,4 milhões imunizantes foram aplicados. Para não perder as doses, a campanha foi ampliada para toda a população acima de 6 meses de idade. A gente faz aqui a busca ativa, né, através dos nossos agentes de saúde. Fazemos uma busca ativa nas escolas, o público das crianças é importante. Enquanto a gente tiver dose e estiver recebendo dose, nós vamos continuar mantendo essa vacinação na cidade de São Paulo. A cobertura vacinal contra a gripe também está baixa em Cuiabá, Belo Horizonte, Vitória, Maceió, João Pessoa, Fortaleza e Porto Velho. A campanha de vacinação contra o vírus influenza começa sempre antes do inverno, para proteger a população que logo vai ficar aglomerada em ambientes fechados. Essa é uma situação que facilita a transmissão do vírus, mas não é a única. O tempo não está frio, mas está seco. Isso deixa o nosso organismo mais vulnerável para infecções. Essa mucosa, que é essa parte que a gente tem no nariz, na boca, né, na traqueia, pulmão, ela tem uma camada protetora, tem células protetoras que dependem de um líquido que está presente nesse espaço. Quando isso tudo resseca, toda essa dinâmica de barreira ela é alterada. E essa alteração, em alguns espectros, né, em algumas faixas etárias, o impacto pode ser muito severo. Basta a umidade relativa do ar ser baixa e aumentar o risco de eu ter uma infecção respiratória por vários vírus. A Thelma não espera o tempo ficar seco nem frio para se proteger. Quando tem campanha de vacinação contra a gripe, ela está lá. Graças a Deus, eu estava esperando por isso. Porque eu estava pegando gripe toda hora. Toda hora eu estava gripada. E agora? Uns bons tempos sem gripe, né? Sorrisão bonito. Um hospital de Salvador fez a primeira cirurgia pelo SUS numa criança com osteogênese imperfeita. É aquela doença conhecida como ossos de vidro. O Valentim se recupera bem e já voltou a fazer o que mais gosta: assistir às aventuras do herói favorito com o irmão mais velho. Na quarta-feira passada, ele enfrentou uma cirurgia de 4 horas nas 2 pernas. A doença congênita que ele tem, a osteogênese imperfeita, é rara. Conhecida popularmente como ossos de vidro, é provocada por uma mutação genética que causa uma deficiência crônica na produção de colágeno, deixando os ossos frágeis e quebradiços. Os médicos implantaram uma haste de titânio dentro de cada fêmur para reparar os ossos depois de 7 fraturas. Antes da cirurgia, as pernas do menino de 3 anos ficavam tortas. A cirurgia do Valentim foi a primeira desse tipo feita pelo SUS em uma criança na Bahia. Os médicos do Hospital Ortopédico do Estado, administrado pelo Hospital Albert Einstein de São Paulo, ficaram satisfeitos com o resultado. Ele consegue ter mais estabilidade e a partir do momento que ele vai crescendo, a haste cresce junto com o osso. Então permite que ele tenha todo o desenvolvimento possível. Agora o Valentim vai passar por um período de reabilitação para fortalecer a musculatura das pernas. O tratamento começa com exercícios na piscina sem muito impacto, depois continua na sala de fisioterapia e pode durar até 1 ano. O Valentim terá todas as condições para aprender a andar, o maior desejo dele. Não há estatísticas oficiais dos casos de osteogênese imperfeita no Brasil. O Ministério da Saúde registrou no ano passado pouco mais de 1.100 internações pela doença no país. E de janeiro a abril deste ano, 425. O diagnóstico é clínico e feito geralmente na infância. Os sinais mais comuns são fraturas por traumas leves, cor azulada na parte branca dos olhos e baixa estatura. No pré-natal, a ultrassonografia só consegue identificar a osteogênese em casos graves, quando o bebê já apresenta fraturas. O diagnóstico precoce ajuda nos cuidados no dia a dia dos pacientes em casa e no convívio social. É importante que as pessoas com quem ele convive saibam, né, desse problema que ele tem, para justamente evitar impactos, né, e todo o ambiente domiciliar seja preparado para isso. Todos esses processos devem ser feitos com muita cautela, com muito cuidado, para evitar que tenham novas fraturas e que ele consiga se desenvolver o mais próximo possível da normalidade.
A família que mora na região metropolitana de Salvador está ansiosa para ver os primeiros passos do caçula. O maior sonho da vida dele é esse, tanto que ele pede para ir para a escola, mas por conta da coisa a gente ainda não deixa. Mas agora, com certeza, o ano que vem ele vai para a escola feliz. É uma oportunidade que a gente tem para que ele venha andar e tenha uma vida normal, que nem as outras crianças. Bonitinho, né, o Valentim? Estamos aqui na torcida, né, para ver ele andando o quanto antes. E que cirurgias como essa, né, possam ser feitas com mais frequência aí na rede pública de saúde no SUS. Ainda hoje, para você, o governo apresenta novas metas para a educação na próxima década. A seguir também, o STF deve decidir qual, hoje, a quantidade de maconha que vai ser considerada como de uso pessoal e não tráfico. E o fundador do Wikileaks, Julian Assange, reencontra a família na Austrália depois de fazer um acordo com a justiça americana e sair da cadeia. A gente volta já com muito mais, não perca. 14h agora, estamos de volta ao vivo com você aqui no Jornal Hoje. O fundador do Wikileaks, Julian Assange, já está na Austrália. Ele agora é um homem livre depois que assinou um acordo com a justiça americana. O Assange foi recebido por parentes e também apoiadores. Antes mesmo do pouso na Austrália, o pai de Julian Assange já preparava o que ia dizer ao filho depois de 12 anos de confinamento. Welcome home. Where have you been? Bem-vindo de volta. Por onde você andou? Ele conta que são piadas de prisioneiros perfeitas para o momento do reencontro. Partindo de Londres, Julian Assange passou longas horas a bordo de um avião particular até chegar à primeira escala, Saipan, a capital das Ilhas Marianas do Norte, um território americano no meio do Oceano Pacífico. Lá, se apresentou a um tribunal para formalizar o acordo com a Justiça dos Estados Unidos. Ele se declarou culpado de uma das acusações de espionagem, mas disse à juíza que as leis de liberdade de expressão e de espionagem são contraditórias entre si. Mesmo assim, reconheceu que seria difícil vencer o caso diante das circunstâncias. O dono do Wikileaks foi responsável pela divulgação de quase 500 mil de documentos secretos dos Estados Unidos, informações principalmente sobre as guerras do Iraque e do Afeganistão. Segundo o governo americano, a publicação pôs em risco a vida de militares no campo de batalha. De Saipan, Assange finalmente partiu para a capital da Austrália, Canberra, onde pousou de madrugada sob aplausos. Ainda a bordo, ele conversou com o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, que se empenhou pessoalmente para fechar o acordo com a justiça americana. Mais tarde, Albanese agradeceu a ajuda dos governos dos Estados Unidos e do Reino Unido e disse que nunca encontrou Assange, mas que teve uma conversa calorosa em que ele agradeceu pelo esforço de trazê-lo de volta ao país. Finalmente, em solo australiano, Julian Assange envolveu a mulher, Stella, num longo abraço. O pai também esperava por ele no aeroporto. A família disse que agora Julian Assange vai ficar um tempo longe dos holofotes para se adaptar à liberdade. Os advogados de defesa deram uma entrevista e disseram que o acordo que levou Assange de volta para casa abriu um precedente perigoso em relação à liberdade de imprensa. Jennifer Robinson, advogada de Assange especializada em direitos humanos, disse: Julian se declarou culpado de espionagem por publicar provas de crimes de guerra e violações de direitos humanos pelos Estados Unidos. Isso é jornalismo. Isso é a criminalização do jornalismo. O processo abre um precedente que pode ser usado contra a imprensa. A Justiça da Rússia começou hoje o julgamento do jornalista americano Ivan Gershkovich, repórter do Wall Street Journal, que foi preso já tem 15 meses, acusado de coletar informações sigilosas sobre a guerra na Ucrânia. Felipe Coalho, ao vivo dos Estados Unidos, com os detalhes aqui pra gente. E aí, Felipe, quanto tempo vai durar esse julgamento e o que esperar de sentença em relação a isso?
o resultado também. Boa tarde, bem-vindo. Oi, Trali, obrigado. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Durante a audiência, Ivan Gershkovich apareceu dentro de uma espécie de gaiola de vidro onde os acusados costumam ficar na Rússia. Ele estava de cabelo raspado e se comunicou através de sinais com a família e com os amigos que estavam no local. Mas o contato foi bem rápido. O governo russo alega que ninguém, nem a família, nem funcionários da embaixada americana, pode ter acesso ao plenário do tribunal porque o processo trata de informações secretas. A imprensa só foi autorizada a fazer essas imagens do jornalista poucos minutos antes da audiência começar. A Procuradoria Russa acusa o repórter de coletar informações confidenciais sobre uma fabricante de tanques militares que a Rússia usa na guerra contra a Ucrânia e de repassar os dados à CIA, a agência de inteligência americana. Tanto Gershkovich como o Wall Street Journal e o governo americano negam as acusações. Logo depois da audiência, a embaixada americana na Rússia afirmou que o governo russo não apresentou provas contra o jornalista e acusou o Kremlin de usar cidadãos americanos para alcançar objetivos políticos. O governo americano afirma que a Rússia adota o que chama de diplomacia de reféns e considera que a prisão do jornalista foi feita ilegalmente. Se condenado, o repórter pode receber uma pena de até 20 anos de prisão. Hoje, o governo russo afirmou que a possibilidade de uma troca de prisioneiros com os Estados Unidos é um assunto a ser discutido em sigilo. A próxima audiência foi marcada para o dia 13 de agosto. Trali. Obrigado, Felipe, pelas suas informações. Um excelente trabalho para você aí nos Estados Unidos e um abraço também. A Rússia e a Ucrânia trocaram grupos de soldados que eram mantidos em cativeiro pelo inimigo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ele acabou confirmando aí, portanto, a volta de 90 prisioneiros capturados pela Rússia. Divulgou também numa rede social essas imagens aí, ó, dos militares sendo recebidos por outros militares com bandeiras da Ucrânia. E de acordo com a Ucrânia, entre os repatriados estão soldados que defenderam a siderúrgica Azovstal, uma usina que ficou cercada, foi muito atacada pelas tropas russas por 3 meses em 2022. Falamos muito disso aqui também. O Ministério da Defesa russo anunciou o retorno do mesmo número de soldados, 90, e também fez a divulgação com postagem em rede social. O governo da Rússia diz que os militares liberados hoje enfrentaram perigo de morte no cativeiro. A última vez que Rússia e Ucrânia tinham trocado prisioneiros já tem aí 4 meses. O presidente do Quênia, William Ruto, disse que vai retirar o projeto de lei que levou manifestantes a invadirem o parlamento do país ontem. Num discurso, ele afirmou que está claro que os quenianos não aprovam a nova lei e, por isso, não vai sancioná-la, não vai assinar embaixo. Os protestos foram contra, principalmente, aumento de impostos. Manifestantes entraram em confronto com a polícia, que abriu fogo contra a multidão. O número de mortos chegou a 23. 30 pessoas estão sendo tratadas por ferimentos à bala, de acordo com uma associação médica do Quênia. O prédio do parlamento do país ficou bem destruído. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, declarou apoio ao Líbano e convocou os países da região a fazerem o mesmo diante das crescentes tensões com Israel. Erdogan disse que Benjamin Netanyahu planeja expandir a guerra da faixa de Gaza e criticou países do Ocidente. Vamos ao vivo conversar com a nossa correspondente na Europa, a Bianca Rotier, que tem detalhes em relação a esse assunto tão preocupante, né, Bianca? O Oriente Médio ficar ainda mais complicado com um novo conflito armado. Bem-vinda e boa tarde. Obrigada, Trali. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Realmente preocupante é a palavra, uma repercussão importante hoje diante de uma crise que é crescente e também do temor de uma guerra total entre Israel e o Líbano. Lembrando que as tensões entre as forças de segurança israelenses e o grupo libanês Hezbollah, que apoia o Hamas e é financiado pelo Irã, vem aumentando desde o início da guerra na faixa de Gaza, especialmente nas últimas semanas. Num discurso no parlamento, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan
acusou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de planejar espalhar a guerra pela região, o que, nas palavras dele, seria uma catástrofe, e afirmou que parece que Israel voltou agora os olhos para o Líbano, depois de destruir Gaza. Erdogan disse que a Turquia é solidária ao Líbano e pediu que os países da região também demonstrem o mesmo apoio. Em Washington, o ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, disse que a guerra de Israel não é contra o povo de Gaza ou contra o povo do Líbano, e sim contra o Hamas, o Hezbollah e o regime iraniano, que dá apoio a extremistas. E concluiu: só lutamos contra quem tenta nos prejudicar. Enquanto isso, em meio aos riscos, milhares de moradores dos dois lados da fronteira entre Israel e o Líbano já foram forçados a deixar suas casas. E Trali, aqui em Genebra, o chefe humanitário da ONU, Martin Griffiths, disse hoje aos jornalistas que está preocupado com uma possível expansão da guerra pela região. Obrigado, Bianca. Um ótimo trabalho para você, uma boa tarde. Estou vendo que chove pertinho aí de você, ainda bem que você está num lugarzinho coberto. Tudo de bom aí. Começou em Buenos Aires o julgamento do brasileiro que tentou matar a então vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, em 2022. Além do Fernando Sabag Montiel, os outros 2 réus compareceram à primeira audiência hoje. Brenda Uliarte, que era namorada dele na época e foi acusada de ser coautora da tentativa de homicídio, mesma acusação de Nicolás Carrizo, que é um amigo do casal. No dia 1º de setembro de 2022, Fernando Sabag Montiel se misturou, à multidão ali, aos simpatizantes, em frente à casa da Cristina Kirchner, apontou uma arma para a cabeça dela e apertou o gatilho várias vezes. Pouco depois ele foi preso, disse para a imprensa que a arma não funcionou e afirmou que cometeu o crime por causa da situação do país. O Supremo Tribunal Federal deve decidir hoje qual a quantidade de maconha que vai ser considerada como de uso pessoal e não tráfico de drogas. Gioconda Brasil, direto do STF, na capital federal, com as informações atualizadas aqui para a gente. Bem-vinda e boa tarde para você aí, Gioconda. Trali, obrigada. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A sessão vai ser aberta daqui a pouco, exatamente para fazer essa definição. Qual a quantidade da droga que vai caracterizar o consumo pessoal e, com isso, fazer essa distinção entre o usuário e o traficante. A lei hoje não é clara, não existe um critério objetivo para fazer essa definição e, na prática, o que acontece é que essa decisão é tomada pela polícia, pelo Ministério Público ou até pelo Judiciário, mas as interpretações variam conforme a pessoa e até mesmo o local onde o flagrante foi feito. Essa quantidade já começou a ser discutida pelos ministros e até o momento as propostas apresentadas variam de 25 a 60 gramas. Ontem o Supremo concluiu a primeira parte desse julgamento. O tribunal decidiu que o porte de maconha para consumo pessoal não é sujeito a punições penais, não é um crime, é considerado um ato ilícito administrativo com punições mais brandas, como, por exemplo, a aplicação de medidas socioeducativas. A sessão foi aberta ontem com a manifestação do ministro Dias Toffoli. O ministro complementou o voto apresentado na semana passada. Ele reforçou a posição para manter a lei atual, já que, na visão dele, a norma não criminaliza. Toffoli deu o 6º voto, formando maioria para descriminalizar o porte de maconha para consumo individual. O ministro Luiz Fux votou em seguida. Fux ressaltou que a lei já não criminaliza o porte de maconha para consumo individual. No voto, o ministro destacou que o Supremo Tribunal Federal não deve ser o responsável pela definição das regras sobre o porte da droga. Devo, no meu voto, ter o dever de contenção e de postura deferente aos órgãos de técnica e aos órgãos científicos de detentores de saberes do tema, que tomem para si a tarefa de fixar quais são as substâncias e as quantidades que os indivíduos devem ser autorizados a adquirir e plantar para consumo próprio. A ministra Carmen Lúcia foi a última a votar. Ela acompanhou o entendimento da maioria a favor de descriminalizar o uso pessoal da maconha e disse que é necessário definir critérios claros que diferenciem os usuários dos traficantes. Não tenho dúvidas que essa ausência de critérios
leva a uma situação de indefinição que rompe princípios constitucionais da igualdade, da segurança pessoal, da ausência de uma norma penal definidora e, portanto, aplicada segundo o arbítrio daquele que a aplica, seja policial, seja membro do Ministério Público, seja do Poder Judiciário. Além de Toffoli, Luiz Fux e Carmen Lúcia já tinham considerado em sessões anteriores que portar maconha para uso próprio não é crime os ministros Gilmar Mendes, relator da ação, Alexandre de Moraes, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Rosa Weber, que votou antes de se aposentar. E votaram para que a posse seja considerada crime os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça e Nunes Marques. O ministro Flávio Dino não participou do julgamento porque a antecessora dele, Rosa Weber, já tinha votado. Com o resultado, o porte de drogas para uso pessoal passa a ser uma infração administrativa, com punições mais brandas. O presidente do STF disse que o Supremo não legalizou nem liberou o consumo. Em nenhum momento nós estamos legalizando ou dizendo que o consumo de drogas é uma coisa positiva. Pelo contrário, nós estamos apenas aqui deliberando a melhor forma de enfrentar essa epidemia que existe no Brasil e que as estratégias que temos adotado não estão funcionando, porque o consumo só faz aumentar e o poder do tráfico também. A sessão do Supremo ainda não havia terminado quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, deu entrevista coletiva. Pacheco é autor da PEC das Drogas, a proposta de emenda constitucional que considera crime o porte e a posse de qualquer tipo de droga, independentemente da quantidade. A PEC já foi aprovada pelo Senado e pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O senador discordou da decisão do STF e disse que compete ao Legislativo e à Anvisa a discussão sobre o tema. Há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que, na minha opinião, não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica, que é própria da Anvisa, e invadindo a competência legislativa, que é própria do Congresso Nacional. No dia 17 de junho, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, assinou o ofício determinando a criação da comissão especial que vai analisar a PEC das drogas. Mas o ato só foi publicado ontem, numa edição extra do Diário Oficial da Câmara. Em viagem a Portugal, onde participa do Fórum Jurídico de Lisboa, Lira disse hoje que a publicação do ato foi automática e que a PEC vai seguir o rito normal de tramitação. Eu estava aqui em Portugal quando a chancela, normalmente da casa, instala automaticamente uma comissão. Então ela nem será apressada, nem será retardada, como eu sempre falei. Ela terá um trâmite normal no aspecto legislativo para que o parlamento possa se debruçar ou não sobre esse assunto que veio originalmente do Senado Federal. Hoje, em Lisboa, Portugal, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o STF não está invadindo uma competência do Congresso ao decidir sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. O presidente Lula comentou hoje, durante uma entrevista ao portal UOL, a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao porte de maconha para uso próprio. O presidente disse que a ciência deveria se manifestar a respeito e que, para ele, a decisão deveria ser do Congresso. Eu acho que é nobre que haja diferenciação entre o consumidor, o usuário e o traficante. É necessário que a gente tenha uma decisão sobre isso, não na Suprema Corte, pode ser no Congresso Nacional, para que a gente possa regular. Se um dia um ministro da Suprema Corte pedisse um conselho para mim, presidente, o que é que eu faço com isso? Eu falava, recusa essas propostas. A Suprema Corte não tem que se meter em tudo. Ela precisa pegar as coisas mais sérias sobre tudo aquilo que diz respeito à Constituição e ela, virar senhora, da situação, mas não pode pegar qualquer coisa e ficar discutindo, porque aí começa a criar uma rivalidade que não é boa nem para a democracia, nem para a Suprema Corte, nem para o Congresso Nacional. A rivalidade entre quem é que manda, é o Congresso ou a Suprema Corte? Na mesma entrevista, o presidente Lula disse que não vai desvincular do salário mínimo benefícios da Previdência. A desvinculação de pensões e do BPC, que é o benefício de prestação continuada, vem sendo avaliada por integrantes da política econômica.
Para o presidente, esses benefícios não podem ser considerados como gastos. Lula afirmou também que é preciso saber se é necessário mesmo cortar gastos para melhorar o equilíbrio fiscal. Nós, então, estamos agora fazendo uma análise aonde é que tem gasto exagerado, aonde é que tem gasto, sabe, que não deveria ter, aonde é que tem pessoas que não deveriam receber, que estão recebendo. E isso com muita tranquilidade, sem levar em conta o nervosismo do mercado. O problema não é que tem que cortar. O problema é saber se precisa efetivamente cortar. Ou se a gente precisa aumentar a arrecadação. Temos que fazer essa discussão. Agora, essa declaração do presidente Lula, ela vai na contramão aí, né, do que ministros da área econômica falaram na semana passada, de que não dá mais para aumentar a arrecadação, nem mesmo tentando passar aumento de impostos. Existe até um consenso entre economistas de que é preciso dar um jeito de pelo menos conter o aumento de gastos para fechar a conta, ou seja, fechar a torneira de gastos para equilibrar, né, essa questão fiscal no Brasil. Essas declarações de hoje do presidente Lula acabaram provocando mais tensão no mercado e, neste momento, o dólar está em alta, cotado a R$ 5,52. É a maior cotação desde janeiro de 2022. O governo publicou hoje, numa edição extra do Diário Oficial da União, um decreto alterando o sistema de metas da inflação para conseguir criar uma meta contínua. O objetivo é passar uma mensagem de maior estabilidade e também de previsibilidade para o mercado e para os investidores. Vamos ao vivo até Brasília entender melhor tudo isso com a nossa repórter, a Raquel Honorato. Raquel, boa tarde, obrigado aqui pela sua presença. Oi, Trali, boa tarde a você, boa tarde a todos. O que vai mudar a partir desse novo decreto é o intervalo do cálculo. Atualmente a meta é fixada todo ano. Em 2024 ela é de 3%. E aí o governo trabalha para garantir que a inflação esteja o mais próximo possível dela no acumulado. Cruzeiro e Atlético Paranaense se enfrentam nesta quarta-feira às 7 horas, horário de Brasília, no estádio Mineirão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O Cruzeiro vem de derrota por goleada contra o Bahia em Salvador. O time ocupa o 8º lugar na tabela com 17 pontos e um jogo a menos em relação aos líderes da tabela. Neste campeonato, a equipe do técnico Fernando Seabra tem 100% de aproveitamento no Mineirão, com 4 vitórias. O Atlético não perde há 4 jogos e flertou com a liderança nas últimas semanas, mas vive dias agitados. Desde domingo, quando o Cuca pediu demissão após empate diante do Corinthians, nesta quarta-feira, no Mineirão, a equipe será comandada pelo interino Juca Antonello, que promete muito. O Cruzeiro do técnico Fernando Seabra terá de fazer aí ao menos uma mudança no time titular, com Marlon suspenso, Kaique e Lucas Vilauba surgem como alternativas, sendo que o segundo seria a opção para jogar na linha de 3 zagueiros, assim como Barreal, que apareceria como ala pela esquerda, mas também pode ser opção como um meia com o Ramiro no banco. Na frente, Arthur Gomes, Verão e Robert brigam por 2 vagas. Com isso, pendurados na equipe do Cruzeiro, tem o Marlon suspenso, Rafa Silva lesão muscular e o Juan de Neno com cirurgia no pubis. Já o pendurados tem o Lucas Silva, Rafa Silva, Ramiro, Zé Ivaldo e o William. Já o Atlético Paranaense, do técnico interino Juca Antonello, o treinador não poderá contar com Coelho, vetado pelo departamento médico por conta de dores no joelho. Por outro lado, Pablo cumpriu suspensão na última rodada e volta a ficar à disposição. A tendência é que Julimar seja o escolhido para a vaga no ataque. Na lateral direita, Madison e Léo Godoy disputam posição.
ok? Com isso, quem está fora na equipe do Furacão, o Atlético Paranaense, é o Bento e o Canóbio, que estão na Copa América, e o Coelho, com dores no joelho. Já pendurados tem o Alex Santana, Christian Esquivel, Léo Godoy, Madison e Zé Vitor. Agora vamos falar as prováveis escalações. Vamos começar pelo time da casa, a Raposa, o Cruzeiro, que deve contar com Anderson no gol, Zé Ivaldo e João Marcelo, William e Kaique Bruno, Lucas Romero e Lucas Silva, Gabriel Veron e Robert, Matheus Pereira e Arthur Gomes, completando ali a provável escalação do Cruzeiro. Lembrando que pode ser o Kaique ou o Lucas Valauba, e também pode ser o Robert ou o Gabriel Veron, como eu havia falado anteriormente. Já a provável escalação do Furacão conta com seu goleiro Léo Link no gol, na dupla de zaga Thiago Heleno e Kaique Rocha, Léo Godoy Esquivel, Fernandinho e Eric, Christian e Nicão, Mastriani e Julimar. Lembrando que pode ser o Léo Godoy ou o Madison, os dois disputam posição na equipe do Furacão, o Atlético Paranaense. Ok? Como eu havia falado, um jogão de bola promete muito. O Cruzeiro buscando a reabilitação após sofrer uma goleada de 4-1 para o Bahia, fora de casa. Então o Cruzeiro volta aí bastante pressionado pela sua torcida por sofrer uma goleada para o Bahia por 4-1. O time sofreu uma pressão aí, até houve alguns protestos, mas hoje promete ser, a torcida prometeu aí apoiar a equipe os 90 minutos de jogo, beleza? Lembrando, pessoal, que esse é mais um conteúdo aqui no canal Pirado no YouTube. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso, até o próximo conteúdo. Fui!